Olá, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao meu Você Sabe Por Quê? Conforme eu prometi semana passada, né? Hoje nós vamos falar a respeito daquele parente que passou a perna ou que está tentando passar a perna em todo mundo e que entrou com, lembra? Ou entrou com aquela ação de uso capião, justamente porque mora no imóvel há mais de 20 anos, né? A lei diz que pode, com esse... hoje em dia a lei até mudou, até com menos do que isso. Nós vamos explicar aqui todos os pontos, tá? Em que uma pessoa pode e como é que vocês podem fazer para evitar, para se prevenir, né? Que isso realmente aconteça. Uma das primeiras situações, eu costumo trazer casos aqui para vocês, porque geralmente são casos vividos por mim no meu escritório, tá? Que me levaram justamente a me especializar nessa matéria. Então, tive exatamente o caso que contei para vocês. Minha cliente, juntamente com várias primas, tinham em condomínio, né? Em condomínio, ou seja, tinham herdado a propriedade, uma casinha, num determinado bairro aqui de São Paulo, né? Esse imóvel, essa casinha, tinha sido adquirida pelos seus avós em 1940 e alguma coisa, tá? Para vocês verem como era antigo. Portanto, a família sequer sabia onde estava o contrato de compra e venda daquele imóvel. Eles não tinham como comprovar, né, que esse imóvel tinha sido adquirido pela avó deles, muitos anos atrás. A avó faleceu, os filhos, que teve vários filhos, foram casando, foram saindo, e, infelizmente, uma das filhas ficou morando, residindo no local, e ela tinha duas filhas. Sendo que, com o passar dos anos, essa tia, né, da minha cliente também veio a óbito, e as filhas continuaram morando no local. Uma das filhas, após, né, muitos anos, decidiu entrar, então, há uns 2, 3 anos atrás, com ação de uso capião para solicitar a propriedade para si. Vejam vocês que elas moravam desde que nasceram naquele imóvel, né? Tinham morado lá com a mãe, que já morava lá anteriormente, desde pequena, desde o nascimento. Então, eles tinham toda a documentação do imóvel. Tinham todos os impostos, tudo o que havia sobre o imóvel estava de posse delas, porque elas eram as únicas que moravam no imóvel, as únicas que tinham acesso, então, a toda essa documentação. Sendo assim, uma delas entrou por bem de entrar com ação de uso capião. Mas a família nunca solicitou. Primeiro, deixaram a tia morando lá com as crianças, porque na época elas eram pequenas, ela não tinha para onde ir, ficou viúva, né? E o tempo foi passando. Como eles não tinham nenhum documento do imóvel, não foi feito nenhum inventário. Não foi feito inventário dos avós, não foi feito inventário dos pais, dos tios, ou seja, o imóvel ficou lá, ao Deus dará. E, por conseguinte, uma das primas, então, se achou no direito de entrar com ação de uso capião para tomar o imóvel, né? Passar uma rasteira nos primos e ficar com o imóvel para ela. Pois bem, aí a família me procurou justamente para tentar, para contestar o uso capião, né? A gente contesta se a posse foi exclusiva, se foi mansa, se foi pacífica. Tem um monte de requisitos que têm que ser preenchidos para poder pedir a ação de uso capião. Não vou discorrer para vocês os requisitos, porque eu não estou dando uma aula de direito aqui, nem uma aula de uso capião, eu estou apenas, o meu intuito aqui, como eu já falei em outras ocasiões, é tentar alertar vocês para que essa situação não aconteça em sua família, não aconteça com você, não aconteça com o seu primo, não aconteça com um amigo, né? Porque essa situação pode ser evitada se
medidas forem tomadas que permitam, então, que a pessoa não possa, posteriormente, entrar com ação. Quer dizer, entrar ela pode, mas você já vai ter elementos, né, argumentos que permitam contestar e fazer com que essa pessoa não tenha sucesso, né, em tentar usucapir esse imóvel. Então, vamos lá. Quando alguém, infelizmente, isso acontece muitas vezes, porque eu já estou cansada de ver, né? Essa não foi a única vez, houve casos anteriormente, né, que já apareceram para mim, mas esse é o caso mais recente, por isso que eu estou trazendo para vocês. Quando acontece de alguém falecer na família, supondo que haja vários irmãos, se você tem avós que foram proprietários, ou se são seus pais os proprietários, faleceram, procura sempre abrir o inventário. Vai garantir a sucessão, a transmissão hereditária desse bem para vocês, os herdeiros, tá? Então, vocês procurem sempre, uma das primeiras coisas que vocês vão fazer é tentar abrir o inventário. Eu sei, pessoal, que hoje em dia o inventário está muito caro, né? O imposto de transmissão aí que é cobrado, a tributação, né? Sobre a, a transmissão, sobre a herança, tá um pouquinho salgado em alguns estados, mas o governo promete, no mínimo, dobrar isso daí e uniformizar em todo o Brasil, tá? Então, para quem está com algum inventário pendente aí, pessoal, corre antes de que fique impossível de se fazer posteriormente. Então, se um parente seu, um pai, o avô, faleceu, procure fazer sempre o inventário, fazer a transmissão na proporção de cada herdeiro, garantir que essa propriedade, né, essa herança, esse seu quinhão venha para você. E, claro, como eu já disse anteriormente, né, uma vez que o inventário tiver terminado, vai ter o que se chama formal de partilha. Levem a registro no cartório de registro de imóveis aquele formal de partilha, tá? Para que fique registrado junto à matrícula do imóvel. Ali, a matrícula do imóvel é um número que cada imóvel recebe e onde vai ficar anotadinha toda a vida daquele imóvel, o que foi construído, as vendas, né? Se houve inventário, se não houve inventário. Tudo vai ficar lá anotadinho nesse número que chama-se, denomina-se matrícula. Então, uma das medidas que minimiza uma possível ação de uso capião por algum herdeiro aproveitador é vocês fazerem o inventário após o falecimento dos seus parentes. A segunda coisa que vocês podem fazer e que vai garantir, né, que a pessoa não possa, ou pelo menos se tentar, não tenha êxito nessa empreitada, é fazer um contrato de locação com a pessoa que está residindo no imóvel. Ah, mas ela não tem dinheiro. Pessoal, deixa eu falar para vocês. O contrato de locação garante que a posse não seja mansa e pacífica, porque a pessoa está alugando. É claro que o aluguel vai ser proporcional, né? A parte que cada um tem, pelo fato, né? Ela vai pagar pela parte dos herdeiros que não se encontram no imóvel, a parte dela, supondo que sejam aí 4 herdeiros, cada herdeiro tem 25%. Então, vocês vão cobrar para ela proporcionalmente a 75%, porque 25% já é dela. Então, vocês façam um contrato de locação por escrito, formalizem o contrato de locação, nada de boca. As palavras o vento leva, vocês não têm como comprovar depois se foi um contrato verbal, a não ser que ela faça depósitos todos os meses, na mesma data, no mesmo valor. Mas veja, um contrato escrito é sempre a melhor solução, na qual vocês vão pôr cláusulas de índices de aumento, né, de reajuste, ou até de aumento adequando ao valor de mercado, né, se for passar muito tempo, ou eventualmente apenas para garantir, né? Vocês vão pôr
contas bancárias, onde os depósitos, ou seja, um contrato de locação, tudo formalizado, perfeitamente bonitinho, até com firma reconhecida e registrado no cartório de títulos e documentos. Todas as providências que vocês puderem tomar em relação a resguardar esses direitos, né, que vocês têm como herdeiros, não importa, nesse caso, o mais é sempre melhor do que o menos. Então, qualquer situação ali que demande firma reconhecida, cartório de títulos, registrar no cartório de títulos, faça. Nunca é demais, nunca. Nesse caso, né, o menos é sempre mais, não serve. Aqui, o mais é sempre melhor. Então, façam o primeiro, então vamos recapitular, vocês procurem fazer o inventário dos seus entes queridos, né? Segundo, vocês procurem fazer sempre um contrato de locação para aquela pessoa que está morando no imóvel, aquele único herdeiro, ou aqueles dois herdeiros, aqueles irmãos, não importa. Procurem se resguardar, né? Formalizando um contrato de locação. Quanto ao inventário, então, vocês falam para mim assim, mas doutora, veja só, se esse imóvel foi adquirido há tanto tempo e eu não tenho nenhum documento, nenhuma documentação que me permita fazer o inventário, como é que eu faço então? Você vai ter que regularizar essa situação toda, né, para conseguir deixar o imóvel na propriedade de vocês, né? Eventualmente, nesse caso, vocês vão ter que contratar um advogado para regularizar para vocês, que ele vai ver aí qual o melhor caminho para regularizar, para depois poder fazer o inventário, tá? É necessário. Mas se tiver a documentação certinha, bonitinha, o ideal, então, é que seja feito o inventário. No tocante, porém, ao aluguel cobrado, aí vocês podem me dizer, bom, mas eu tentei que essa pessoa assinasse um contrato de aluguel e ela se recusou, ela não quer pagar aluguel, ela diz que não vai assinar. Então, nesse caso, também não vai restar senão para vocês, infelizmente, ingressar na justiça, né? Com uma ação de cobrança de aluguel, estipulando um valor de aluguel, e ela eventualmente será condenada nessa ação, porque não tem como não ser, né? E essa ação, essa sentença, essa condenação, ainda que ela não pague esse aluguel, vocês vão ter que entrar depois com um cumprimento de sentença, vocês vão ter que executar essa dívida, mas isso vai garantir para vocês que ela não se encontra lá com a posse mansa e pacífica, que o imóvel não foi abandonado, que vocês tentaram. Se um herdeiro ingressar com a ação, já é meio caminho andado. Não precisam todos. Se todos entrarem, ótimo. Se tiverem bom relacionamento e todos quiserem entrar com uma ação para cobrar, para estipular pagamento de aluguel, ótimo. Mas se não, um só que entre, já vai garantir que ela não possa solicitar judicialmente a propriedade daquele imóvel, tá bom? Terceiro, mas vocês vão dizer para mim, mas o meu primo, ou seja lá quem for, né? Ele é muito pobre, não tem condições de pagar o aluguel. Então, vocês vão fazer um contrato de comodato, no qual vocês vão redigir e vocês vão deixar patente que a pessoa está residindo por liberalidade dos demais herdeiros, mediante um contrato de comodato, né, que significa que ela pode morar sem pagar nada, né, ela apenas em troca, né, por morar no imóvel, ela irá se comprometer a conservar o imóvel, fazer a conservação do imóvel, né? Irá pagar os impostos que incidem, os tributos que incidem sobre o imóvel, né? E taxas e tudo mais que deverá, claro, todo ano incidir sobre o imóvel.
Então, veja, essas três situações já vão garantir vocês discutirem na justiça que aquele herdeiro que entrou com o uso capião não tem direito. Ele simplesmente está tentando usucapir o imóvel para o qual ele já foi transmitido, cada herdeiro tem sua parte. Segundo, que o imóvel está alugado. Então, não existe uma posse mansa e pacífica, ininterrupta, exclusiva há tantos anos, porque não existe, o dono é desconhecido, ou porque o imóvel está abandonado, ou porque... Não. Vocês vão garantir, mediante um contrato de locação, com valor a ser pago todo mês, com reajuste, contrato bonitinho, tá? Que a pessoa e assim vocês também vão garantir uma renda, porque vocês acham justo a pessoa usufruir do imóvel anos a fio, durante 20 anos, durante 10, 15, 20 anos, 30 anos, nunca pagou um aluguel, nunca pagou absolutamente nada para vocês. Vocês não puderam usufruir daquele imóvel. E no belo dia, ela entra com uma ação de uso capião, essa pessoa tenta sorrateiramente tirar a propriedade de vocês, até passando por cima da boa vontade e da bondade dos demais herdeiros. Então, existem sim essas situações que eu estou trazendo para vocês aqui agora. Façam, no mínimo, tem essas três situações que vocês podem formalizar por escrito. Formalizar quer dizer colocar no papel, preto no branco, tudo bonitinho, para vocês não permitirem que eventual imóvel que é de propriedade da família, o dia de amanhã venha a ser usucapido, né? Venha a ser usurpado de vocês sorrateiramente através de uma ação de uso capião. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar nesse vídeo aqui é alertar vocês sobre essa situação. Veja, como eu disse, eu não estou querendo estou querendo dar aula de uso capião aqui. A minha intenção não é essa, né? A minha intenção nesses vídeos é só alertar e esclarecer vocês que muitos não têm conhecimento desses fatos. De repente, são surpreendidos do nada e perdem o imóvel porque acharam que estavam sendo beneméritos, deixando a pessoa morar lá, que não tinha condições, coitadinho. E quando vocês menos pensam, estão sem aquele imóvel que era patrimônio da família e que hoje não é mais. Pertence só àquele cidadão que decidiu zoiudamente, abriu o olho, né? E decidiu, então, requerer ao juiz que lhe desse a propriedade. Então, nosso vídeo de hoje não vai ser muito longo, nós vamos ficando por aqui. E no próximo vídeo vou trazer outras informações que entendo serem importantes, esclarecedoras e alertadoras, né? Para vocês não cometerem erros que normalmente são cometidos por desconhecimento, apenas porque as pessoas desconhecem os seus direitos, desconhecem suas obrigações e desconhecem qual é o trâmite legal para se evitar um prejuízo muito maior do que nunca imaginaram. Tá bom? Nós vamos parando por aqui. Então, se esse conteúdo te agregou, se você gostou desse conteúdo, te ajudou de alguma forma, comenta e compartilha com algum amigo seu que esteja na iminência, eventualmente, de cometer o mesmo erro que essa minha cliente, e alerta ele para ele fazer exatamente o mesmo caminho que eu estou te dando aqui. Vocês podem, eventualmente, querendo, se você achar que é viável, inscrever-se, considerem se inscrever no meu canal. Aperta o sininho, tá? Para ser avisado toda vez que eu posto um vídeo. E se vocês tiverem dúvidas a respeito de alguma situação específica, deixa lá para mim no Instagram, tá? Eu costumo interagir lá, lá é mais fácil, no Instagram, respondendo algumas dúvidas que às vezes o pessoal deixa para mim.
Se vocês deixarem lá, me segue também no Facebook, que por lá também estou sempre postando conteúdo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais, fiquem com Deus.